Olá, o assunto da aula de hoje é pré-história. Vamos começar dividindo a pré-história em períodos. A pré-história vai do surgimento das primeiras espécies de Homo, nesse caso o Homo habilis, de mais ou menos 4 a 2 milhões de anos atrás, até o aparecimento da escrita. Então, pré-história é o período anterior à escrita. Lembre-se, apesar de chamar antes da história, este período que vai do surgimento do Homo até a escrita contém história. Apenas é porque algumas correntes historiográficas consideravam que, enquanto não houvesse registros escritos feitos pelo homem, não haveria história. Mas é claro que qualquer resquício histórico deixado pela espécie humana pode ser considerado um registro histórico. Uma fogueira, uma ponta de lança, um enterramento, um objeto religioso, tudo isso é fonte histórica. A primeira parte e mais longa parte da pré-história, chamada Idade da Pedra, pode ainda ser subdividida em Paleolítico e Neolítico. Paleo, velho, lítico, pedra, pedra velha ou pedra lascada. Neolítico, nova pedra ou pedra polida, dadas as ferramentas mais elaboradas do período Neolítico. Como você vê, o Paleolítico é o período mais extenso da Idade da Pedra, porque vai do surgimento do Homo, de 4 a 2 milhões de anos, até a Revolução Agrícola, até o surgimento da agricultura por volta de 10.000 a.C. O Paleolítico, por sua vez, ainda pode ser subdividido em Paleolítico inferior, o mais distante, o mais profundo, e Paleolítico superior, aquele próximo à transição para o Neolítico, a agricultura. Alguns autores colocam entre o Paleolítico Superior e o Neolítico, um período chamado Mesolítico, que é um período de transição do Paleolítico para o Neolítico. Muito bem, revisando. O Paleolítico, então, é o período de surgimento dos Homos habilis, erectus ou Homo sapiens sapiens por volta de 200.000 anos atrás. E o Neolítico é marcado pelo surgimento da agricultura. O Neolítico é um período relativamente curto que vai do surgimento da agricultura, 10.000 a.C., até o surgimento dos metais, o início da chamada Idade dos Metais, por volta de 5.000 a.C. Vamos agora colocar as principais características de cada um desses períodos. Por exemplo, o Paleolítico é marcado, portanto, pelo surgimento do Homo, o domínio ou o controle do fogo, lembre-se, não o fogo natural, mas o fogo controlado pelo ser humano, objetos de pedra, ainda a pedra lascada ou pedra velha, e a caça e a coleta. Portanto, o homem do período Paleolítico vivia da caça, da coleta e da pesca. O período Neolítico, por sua vez, vai ser marcado pelo controle das águas, o surgimento das primeiras civilizações ditas hidráulicas, pela construção de objetos de cerâmica justamente servindo para armazenamento de grãos produzidos pela agricultura. Junto da agricultura tem-se a domesticação dos animais. Cuidado, aqueles grupamentos humanos que se restringiram apenas à agricultura sem a domesticação de animais vão ter uma simplificação alimentar, uma vez que no período Paleolítico a caça cumpria com a cota de proteínas necessárias para o ser humano. Aqueles grupamentos que se fixaram apenas na agricultura, sem a domesticação de animais, vão ficar sem essa parcela nutritiva das proteínas vindas da carne. E aí, finalmente, a Idade dos Metais, com o controle dos metais. Nesta ordem, primeiro o cobre, depois o bronze e depois o ferro. Este é o período pré-histórico.